Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Você já deve ter percebido, os dias estão ficando mais curtos e uma qualidade mais fria e seca no ar pode ser percebida a cada dia um pouquinho mais. São os ares de outono que chegaram já há algumas semanas. Mas o que é que isso tem a ver com você? Qual o impacto que isso pode ter sobre a sua vida? Para responder a essas perguntas, eu preciso primeiro falar um pouquinho sobre a importância dos ciclos das estações nas nossas vidas. A gente já falou aqui no Berço, no episódio 3, sobre os ciclos e sobre a importância deles nas nossas vidas. Os povos mais antigos do mundo sempre viveram conectados com a natureza e com os demais seres. Os chineses, inclusive, eles consideravam o mundo como um macrocosmo e o ser humano um microcosmo. E eles perceberam muito bem que quando o mundo natural sofria mudanças cíclicas, seja do ciclo de noite, seja do ciclo das estações, por exemplo, os seres humanos também sofriam o impacto dessas influências, dessas mudanças. Então, conforme as estações mudavam também as características do mundo externo, porque novas qualidades iam surgindo enquanto outras gradualmente iam sumindo na natureza. E o mesmo, claro, acontecia com as pessoas. Tradicionalmente, então, o outono se destacava e se destaca como a estação da colheita, quando se colhe o que foi plantado na primavera e se faz um estoque, uma reserva para os meses mais frios que vão chegar logo depois, né? Os meses de inverno. No outono, a luz do dia dura menos de 12 horas e a gente acaba percebendo que demora mais para clarear o dia e mais rápido a gente percebe que anoitece, não é? Toda aquela energia yang de calor, de expansão que está presente no verão, começa a ceder espaço para uma energia que a gente chama de energia yin, aquela energia yin do inverno. Só que ela vai chegando, vai se aproximando gradualmente, vai aumentando nessa época de outono. Então, o outono, portanto, acaba sendo aquele tempo que costuma pedir para a gente um pouco mais de descanso, de calmaria, de quietude, porque essas são qualidades da energia yin. E se a gente for olhar dentro do ciclo de um dia, dentro de 24 horas, o outono do dia é o final da tarde, aquele final de tarde que nos convida para o recolhimento, para a gente voltar para casa, para a gente começar a se preparar para dormir algumas horas depois. Mas se você tem alguma dificuldade para perceber essas características que eu estou falando, provavelmente você esteja vivendo de acordo com as horas do relógio e os dias do calendário ocidental, dentro do nosso mais moderno estilo de vida, ou seja, pouco desconectada dos ciclos da natureza. Talvez você não perceba essas mudanças, não é? Porque, de fato, quando a gente sai de uma aula às 22, 22h30, quando a gente sai do trabalho à meia-noite, vai para a academia no meio da madrugada, quando a gente mal come ao longo do dia e aí quando chega em casa à noite, come a comida, come o prato, come a mesa, a gente faz coisas como essas porque não está levando em conta os ritmos da natureza que se mostram no mundo, mas também se mostram em nós, nos nossos ritmos internos, na nossa fisiologia. E ok, porque a gente nasceu já numa época marcada por essa atitude de desconsideração, né? E a gente vem desconsiderando cada vez mais ao longo dos últimos séculos e especialmente últimas décadas, desconsiderando cada vez mais essas qualidades energéticas que vão mudando ao longo das horas do dia e dos meses do ano, e que em cada faixa do horário do dia e em cada estação do ano favorecem algumas coisas enquanto desfavorecem outras. Isso tudo naturalmente. Mas que bom que hoje a gente está aqui para conversar, né? Para começar a conhecer um pouco mais sobre esses ciclos e, quem sabe, para começar a se comprometer com essa reconexão, não é mesmo? Porque isso pode trazer mais saúde para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que a gente ama.
Os meses de outono, então, são meses que nos convidam a desacelerar o crescimento e a expansão. E olha que chega a ser engraçado, porque no Brasil a gente costuma dizer que agora o ano começa, não é? Quando chega março. Passou carnaval, chegou março, começou o ano. Isso porque a gente está muito orientado pelo calendário ocidental. Mas se a gente for olhar para os sinais que a natureza nos oferece, fica muito claro, pelo menos aqui no hemisfério sul, fica muito claro que esse é o movimento naturalmente presente, o movimento do recolhimento. A gente pode ver isso com a transformação das plantas, por exemplo. Os plátanos, que eu considero árvores incríveis, os plátanos são mestres em nos mostrar isso, porque os nutrientes vão se recolhendo, se movendo das folhas para as raízes, né, para o tronco, para as raízes, fazendo então com que as folhas deixem aquela cor verde típica para começarem a se tornar folhas alaranjadas, avermelhadas, marrons, vão secando até caírem. E aí aquela árvore imponente fica lá pelada, completamente sem folhas. A gente vê isso em algum grau nos nossos cabelos também. E as folhas que caem das árvores, elas voltam para a terra, olha só. E acabam com isso enriquecendo o solo e assim colaborando para uma próxima colheita, respeitando o movimento cíclico e o fluxo da vida. Então, aqui já está presente uma importante característica do outono, que é o desapego. Existem coisas que precisam ir embora para que outras possam vir para as nossas vidas. A gente precisa acolher primeiro, para depois ter espaço para plantar novamente. A gente precisa, às vezes, sair de um relacionamento, de uma casa, de um ambiente de trabalho, para poder ir para outro ou para outros. Então, essa época, ela é ideal para a gente fazer um balanço de todas as coisas da nossa vida, para a gente poder perceber o que é que ficou velho demais, o que é que perdeu utilidade, serventia, e o que é que precisa sair para dar espaço para o novo. Isso pode ser uma faxina no guarda-roupas, tirando aquilo que não serve mais para você, ou então nas gavetas, nos depósitos, no seu celular e também até no seu smartphone, né? Que de vez em quando a gente precisa dar uma limpa. Aquela limpa que eu sempre digo que parece que nos permite respirar mais fundo, como se agora tivesse mais ar, mais espaço para respirar. Porque, claro, tem mesmo mais espaço vazio para isso, depois de uma limpa. Isso tem uma relação direta com 2 órgãos do nosso corpo, o pulmão e o intestino grosso. Logo mais eu falo sobre isso, mas antes eu quero lembrar que o outono, então, é o tempo que as pessoas, assim como as plantas, tradicionalmente colhiam e guardavam mantimentos para a época mais fria. E é então também o tempo em que os nossos corpos reúnem energia, ou seja, estocam energia para os meses mais frios que vão chegar em breve. Então é uma transição fisiológica, começa a ter uma mudança interna também. E é daí que pode vir aquele papo de esse friozinho chama um bolo, chama uma guloseima, uma comida mais pesada. Conhece esse papo? Porque essa é uma época em que a gente tende a criar essas reservas de energia, né, para enfrentar os meses mais frios. Só que entre criar uma reserva para se preservar e enfiar o pé na jaca, olha, é fácil da gente fazer confusão. Mas a ideia é fazer uma pequena reserva. E vamos combinar que em tempos modernos a gente não precisa fazer grandes reservas porque a gente consegue prever a presença do alimento que é produzido em larga escala na nossa vida e na nossa alimentação industrializada, bem ou mal. Não vou aqui entrar no mérito do consumo de alimentos industrializados, mas fato é que isso permite que não haja uma falta com tanta facilidade. Bom, mas pela qualidade yin que vai penetrando no ar, as pessoas costumam se perceber mais recolhidas, mais sérias e eventualmente um pouco deprimidas. Porque sim, tem mais tristeza, tem mais nostalgia presentes no ar. A chamada depressão sazonal, já ouviu falar sobre ela? Ela é um quadro que aparece para algumas pessoas de tempos em tempos, conforme o ciclo das estações.
e ela tende a dar as caras exatamente nessa época. Mas justamente pelo fato de que a nossa energia se volta mais para o interior, é que nessa época a gente pode aprender mais sobre a gente mesma. Talvez mais do que em qualquer outra estação, porque existe uma qualidade energética que facilita com que a gente se volte mais para dentro, em que a gente se sente um pouco menos à vontade de correr mundo afora. Ok que em tempos de pandemia, para quem passou boa parte do ano passado, né, boa parte de um ano confinado, isso pode ter dado uma desorganizada. Assim como para quem passa o ano inteiro correndo o mundo a trabalho ou até mesmo no período de férias. Ou seja, mesmo para quem em tempos fora de pandemia nunca para muito para se recolher. Então, se você se sente um pouco mais nostálgica, mais triste nessa época, isso não necessariamente quer dizer que você esteja doente, ok? Eu digo isso de modo geral, quando chega o outono. Esse é o movimento desse momento. Mas, se isso for demais para você, se você se percebe sofrendo com essas emoções, com sentimentos que vêm à tona nessa época, é claro que vale muito a pena. E é importante buscar ajuda psicoterapêutica, ou pelo menos poder conversar com alguém para entrar em contato com esses sentimentos sem se sentir tão sozinha, sem se sentir tão à mercê desses sentimentos. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, que é uma das bases do meu trabalho terapêutico, do trabalho que eu desenvolvo, o outono então se caracteriza como uma progressiva entrada dessa energia yin, e ele é associado ao movimento ou ao elemento metal. Para entender um pouquinho melhor sobre Yin e Yang e sobre o metal que eu acabei de falar e sobre os 5 elementos ou 5 movimentos, eu vou gravar um outro episódio logo em seguida. Se isso parecer chinês para você agora, tá tudo certo. Não é grego, tá? É chinês mesmo, é desse universo. Depois eu explico melhor. Por hora, mantenha em mente o seguinte, né? Relacionados ao metal e a essa qualidade energética que predomina no outono, estão os pulmões e o intestino grosso, que eu falei um pouco antes. Os pulmões controlam a circulação da nossa energia de defesa, essa energia que nos protege justamente da invasão de patógenos externos, e que na prática se refletem nos resfriados, nas gripes que são tão comuns nessa época. Então, quando os pulmões estão frágeis, de acordo com essa visão chinesa, a gente tem uma maior propensão a infecções e alergias respiratórias. Assim como ao desequilíbrio emocional, que leva a mais tristeza, a mais sofrimento pelas perdas e a um recolhimento talvez excessivo, ou mesmo a uma desconfiança nas relações entre as pessoas. A pessoa que fica muito recolhida, afastada, desconfiada para se relacionar, provavelmente tem desequilíbrio nessa energia do metal, a energia relacionada aos pulmões. Basta pensar que a energia do metal, ela se expressa na visão da medicina tradicional chinesa, ela se expressa no nosso maior órgão físico, na nossa fronteira entre o dentro e o fora, entre o eu e o não eu, que é feita por quem? Pela nossa pele. Então, até mesmo alterações de pele vão refletir desequilíbrios dessa energia. E se a gente quiser fortalecer os pulmões, ou seja, fortalecer essa energia, uma maneira muito simples mesmo é respirar mais profundamente, ou mais lenta e profundamente. Isso pode, em instantes, modificar o nosso estado emocional, o nosso nível de energia, nosso nível de atenção e de clareza mental. Olha só quanta coisa pode mudar quando a gente melhora a nossa respiração. E além dos pulmões, o intestino grosso também ganha visibilidade especial nessa época. Isso porque no nosso corpo, ele é o grande responsável por eliminar o nosso lixo, né? Tudo aquilo que resulta da nossa digestão e que é desnecessário ou até mesmo nocivo para o nosso corpo. No entanto, além do lixo físico, a gente também precisa eliminar lixos mentais e emocionais. E o que é que o intestino tem a ver com isso? Você pode se perguntar, não é? Eu não vou entrar aqui em detalhes agora,
Mas eu imagino que você já tenha ouvido falar do nosso segundo cérebro. Quem é ele? Intestino. Daí, então, a gente pode considerar que, sim, a eliminação de conteúdos físicos pelo intestino está intimamente relacionada a eliminações e a modificações energéticas, modificações simbólicas e emocionais. Eu costumo dizer que assim como o pulmão precisa receber e liberar o ar por meio dos processos da inspiração e da expiração, o intestino também precisa receber os resíduos da digestão e o que o corpo não vai absorver para então liberar esse conteúdo. Vê só esse processo semelhante para os dois, né? Esses dois órgãos, então, eles representam um movimento de inspiração e expiração, de expansão e contração, de preenchimento e esvaziamento. E é justamente esse movimento que representa tão bem o pulsar, o fluir, o fluxo da vida. E se eu posso resumir num simples ensinamento, o que o outono e o movimento do metal nos convidam a fazer, eu diria o seguinte: elimine o que não serve mais. Seja o cocô, seja o ar com gás carbônico, sejam velhas ideias ou sentimentos que persistem, ou as tralhas dos armários e das gavetas. Porque assim a gente abre espaço para o novo, para o ar com oxigênio, para os alimentos que a gente vai ingerir e absorver o melhor que há neles, as novas ideias, um fluxo renovado de emoções, de sentimentos e de coisas para fazerem parte das nossas vidas. Mas eu quero oferecer ainda algumas outras dicas simples que eu considero bem importantes e bem interessantes para essa época. A primeira delas é: cuide bem do seu sono nessa época. Como as noites estão progressivamente aumentando, procure desacelerar, procure deitar mais cedo. Se puder, descansar e dormir um pouco mais. Mas ok, se não der para dormir mais, procure pelo menos relaxar, meditar para entrar mais em contato com você. E procure se organizar mais para reservar alguns momentos extras de descanso e de relaxamento. Aliás, a organização ela é facilitada pela energia presente nessa época. Então procure ficar mais com você. Outra dica é: não se esqueça de tomar água. Com a chegada do frio do outono, muitas pessoas se descuidam na ingesta de água. E como essa é uma estação marcada pela secura, a gente naturalmente vai sentir mais secura na pele, mais secura nas mucosas, mais secura no ar. E vale lembrar que a água também é fundamental para o bom funcionamento intestinal e para a eliminação dos nossos resíduos. Porque quando a gente não elimina os resíduos, a gente começa a ficar rançosa. Parece que venceu o nosso prazo de validade, porque na verdade venceu o prazo de validade daquelas coisas que se tornaram os resíduos que a gente está retendo. Então, se é para a gente se renovar, botar o lixo para fora, cuide também da ingestão da água. Outro ponto: o que você come também influencia a sua saúde em todos os aspectos. E durante o outono, como a gente tem uma qualidade mais fria e mais seca no ar, vale apostar mais em alimentos que comecem a fazer o contrário, a aquecer e a hidratar, como, por exemplo, caldos, sopas, alimentos e bebidas mais aquecidos, reduzindo o consumo de alimentos gelados, de alimentos crus, reduzindo um pouco, do que você costumava consumir no verão, e adicionando um pouco mais de alimentos de natureza picante, como alho, a cebola, o gengibre, que são alguns exemplos comuns que a maioria das pessoas utiliza, Um pouco, não demais de picante, mas um pouco de picante é bem-vindo nessa época. Além disso, as peras, as maçãs, as ameixas são frutas indicadas para essa época. E aqui no nosso sul, a gente costuma colher os cítricos nos quintais. Para onde a gente olha tem alguma árvore com laranjas, com bergamotas. E essas frutas também ajudam bastante a combater a secura nos pulmões e nos intestinos. Então, sem excessos, elas também são bem-vindas.
E olha, o terreno dos alimentos numa perspectiva da medicina tradicional chinesa ainda pode ir muito longe, mas essas dicas já dão uma boa ajuda. E claro que se você tiver algum impedimento no consumo de algum desses alimentos por orientação médica ou nutricional, claro que você deve levar isso em conta. Essas são dicas gerais que qualquer pessoa pode adotar se quiser e se puder, ok? Na dúvida, sempre consulte um profissional para receber uma orientação individualizada. Bom, eu espero que com essas dicas você possa experimentar de forma diferente esse outono, mesmo que em tempos de pandemia. Eu tenho certeza que você vai perceber os reflexos dessas mudanças nas próximas estações da sua vida. Solta o ar e as tralhas aí e se abre para receber tudo que está aí esperando por você. Um beijão e até o nosso próximo episódio.